Então, minha gente, na aula passada, né, nós conversamos sobre orifícios, né? Então, nós falamos sobre orifícios pequenos na primeira aula e orifícios grandes na nossa segunda aula, que foi na semana passada. Hoje a gente vai falar sobre bocais. Então, basicamente, de uma maneira geral, bocais são elementos, né, são estruturas, tá? Que nós vamos acoplar, então, nos orifícios. Tá? Então, da mesma forma que os orifícios, eles funcionam, eles têm a mesma função, que é descarga, né, das vazões, controle de vazões, tá? Só que a gente vai ter aí uma associação, né, então, de uma peça tubular, né, associada ao orifício. Então, ele é como se fosse uma peça composta, né, de dois elementos, tá? Esse aqui, então, é uma figura esquemática dos bocais. Então, olha só, vocês conseguem ver aqui que está em corte, né? Então, aqui a gente tem a parede do reservatório e um orifício, né? E nós temos aqui, então, acoplado, né? Essa linha mais escura aqui, ó, acoplado no orifício, um tubo curto. E aí a água ela vai sair por esse tubo também, pela mesma carga e pelos mesmos elementos, né, que nós tínhamos lá nos orifícios, tá? Só que aqui a gente vai ter um comprimento aqui, ó, do bocal que nós não tínhamos em relação aos orifícios. Então essa aqui é basicamente a diferença, ó. Um orifício, a gente tem uma perfuração somente na parede do reservatório, enquanto que o bocal, a gente tem a associação de um tubo curto juntamente com o orifício, beleza? Aqui mais uma imagem também, e aqui aqui a gente tem no campo experimental da URGS, que a gente tem os elementos de pesquisa, e aqui está, então, um orifício e uma tubulação curta, né, acoplada, ou seja, um bocal. E aí, gente, você pode me pedir, mas aonde é que a gente vai usar, né? Para que a gente utiliza bocais? Gente, então, assim, na verdade, para qualquer tipo de descarga que a gente vai fazer que não envolva uma tubulação, né, que envolva somente um ponto de descarga. Normalmente a gente tem um bocal associado. Então, operações de combate a incêndio, PPCI, limpeza, aplicações agrícolas, né? Temos vários tipos de aplicações que a gente pode utilizar, tá? De modo geral, nós vamos aplicar as mesmas condições e os mesmos formulários para bocais, como a gente utilizava nos orifícios, só que a gente vai ter que fazer um ajuste em relação aos coeficientes de descarga, porque lembra que os coeficientes de descarga, a gente adicionava eles para corrigir a área, né, e a velocidade da veia líquida. Como aqui nós temos um pedaço de tubulação acoplado no orifício, nós temos uma associação ainda maior da necessidade de fazer essa correção. Então, a gente só corrige o CD ali, o nosso CC e CV que vão ser diferentes, tá? Mas a questão de associação aí, de formulários, é tudo a mesma coisa. Então, primeira coisa, a gente vai fazer, né, a classificação dos bocais e eles podem ser cilíndricos ou cônicos, né? E ainda, dentro dessa caracterização, eles podem ser convergentes ou divergentes. E ainda eles podem ser externos ou internos em relação à parede do reservatório. Então, o primeiro tipo de classificação são os bocais cilíndricos, né? Então, de modo geral, nós temos o bocal cilíndrico externo, então, quando ele está associado na parte externa do reservatório, e interno, quando ele está localizado aqui, ó, na parte interna do reservatório. Então, bocal cilíndrico ou externo ou interno, tá? De maneira geral, nós temos também, né, o bocal cônico, né, interno e externo, só que a gente ainda tem a questão da abertura do cone, tá? Então, quando essa abertura, ela diminui, né, em relação aqui, ó, ela é uma redução em relação à saída do jato, então, ó, o jato de água está saindo nessa direção. A gente está reduzindo, né,
o diâmetro de saída em direção à saída do jato, nós vamos dizer que é um bocal convergente, tá? E ainda, né, quando nós temos, então, a saída num ângulo maior de abertura, então esse diâmetro é menor do que este, nós vamos ter um bocal cônico divergente, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem que entender. Quando eles são cilíndricos e quando eles são cônicos, que daí eles podem ser convergentes ou divergentes. E os cilíndricos podem ser externos ou internos, tá? Então, por que é tão importante entender isso? Justamente porque, dependendo do tipo de bocal, nós vamos ter um coeficiente de descarga, né? Ou seja, um coeficiente de contração da veia e um coeficiente de velocidade diferente, tá? Então, é esse o aspecto que vocês vão ter que fazer a classificação para entender. Aqui eu coloquei o sentido de movimentação dos veios, ó, então só para vocês terem uma ideia, ó, como que funciona a aproximação das lâminas de água num bocal convergente e como que funciona o movimento, ó, num bocal divergente. Então, eles apresentam uma movimentação da veia líquida de forma oposta um do outro, tá? E aí, então, a questão das nossas variáveis, né, dos bocais, elas são muito parecidas com os orifícios, porém a gente tem uma dimensão a mais, que é o comprimento do bocal, tá? Então, a gente ainda vai ter o diâmetro ou a dimensão vertical, né, do bocal, que vai ser a mesma, né, do orifício. Nós temos ainda a carga, mesma coisa do que nos orifícios também, só que nós temos ainda que, em vez de ter a espessura, né, que lá nos orifícios nós tínhamos a classificação dos orifícios conforme a espessura da parede, aqui a espessura da parede do reservatório não nos interessa. O que nos interessa é o comprimento do bocal, tá? Então, basicamente essas três variáveis que nós vamos analisar em relação aos bocais, diferentemente dos orifícios, tá? E aí nós temos uma classificaçãozinha, tá? Quando que a gente pode dizer que aquela estrutura é um bocal, tá? Porque imagina só, vocês vão acoplar lá no orifício uma mangueira de jardim. Essa mangueira de jardim, ela não vai se comportar como um bocal, tá? Por quê? Porque ela é muito longa, ela já vai se comportar como um encanamento. Então, quando que a gente vai ter esse cuidado, tá? Cuidem aqui, ó. Quando nós temos a relação entre comprimento do bocal e a dimensão vertical do bocal, aqui, ó, L, cadê meu mouse? Aqui, ó, L sobre D, quando essa relação for entre 1,5 e 5, nós temos um bocal, tá? E aí, quando esse bocal é curto, quando o comprimento é menor que a dimensão vertical, e quando ele é igual ou maior, é um bocal longo. Quando nós temos essa relação de L sobre D entre 5 e 100, eu vou ter um tubo curto. E quando eu tenho essa relação maior que 100, eu tenho um encanamento. Quando a gente tem um encanamento, vocês vão dimensionar da mesma forma lá que a gente viu lá no início do semestre, lembram? Então, a gente vai dimensionar de acordo com Hazen-Williams, com as tubulações de condutos forçados, tá? Tubo curto a gente vai ver na aula de hoje também, como dimensiona, e os bocais a gente vai ver agora como que faz o dimensionamento, tá? E ainda, uma observação. Em concurso público, às vezes aparece o bocal padrão, tá? O que é o bocal padrão? É quando o L, né, o comprimento do bocal, for 2,5 vezes o diâmetro, tá? Então, isso é uma coisinha meio chatinha, um pega-ratãozinho, mas às vezes eles colocam. Então, quando fala assim, determine a vazão do bocal padrão, tal, e ele não dá as dimensões para vocês, é porque o comprimento, né, é 2,5 vezes o diâmetro, ok? Então, para vazão, né, dos bocais, a gente vai usar exatamente a mesma fórmula do que de orifícios.
Vazão é a nossa área vezes a velocidade teórica, né, que é 2 vezes gravidade vezes a carga, vezes o CD, que é o nosso coeficiente de descarga. Qual que é a diferença, né? Então, em relação aos bocais. Dependendo de cada tipo de bocal, nós vamos ter um CD, ou seja, um coeficiente de descarga diferente do que dos orifícios, tá? Então, por exemplo, quando o bocal for cilíndrico externo, o coeficiente de descarga nesse caso é 0,82, tá? Quando a gente tem um bocal cilíndrico interno, ou em alguns livros isso se chama de borda, nós vamos ter os coeficientes, né, o CC variando de 0,5 a 0,52, o CV 0,98, gerando um CD de 0,51, tá? Então, esse tipo de bocal, uma observação aqui interessante, é que o bocal, quando ele é interno, ele é o menor valor da vazão, ele tem a maior perda, né, de carga em relação à vazão. Mas vocês não precisam se preocupar que tem uma tabelinha, tá? Então, essa tabelinha aqui são os valores médios de CC, CV, aqui na segunda coluna, e CD, para orifícios aqui na primeira linha, bocais internos curtos aqui na segunda linha, bocais internos longos aqui na terceira linha, bocais externos curtos e bocais externos longos, e bordas arredondadas. Então, quando a gente tem o arredondamento das bordas aqui, ó, do orifício em relação ao filete líquido, tá? Então, nesse formato, vocês podem utilizar essa planilha, não tem problema nenhum, não precisa decorar, né, essas questões, tá? E aí, o seguinte, então, bocais cilíndricos está resolvido, né? Vocês têm aqui os valores de CC, CV e CD. E agora, cadê os bocais cônicos? Então, quando a gente tem os bocais cônicos, aí a gente tem uma variação de acordo com o ângulo de abertura. Então, na verdade, quem vai definir, tá? O nosso coeficiente de descarga, ele varia de 1 a 0,62 e ele vai variar de acordo com o ângulo de abertura do bocal. Então, o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão pegar o CD médio, então, por exemplo, se ele é um bocal interno, vocês vão identificar aqui o CD como 0,51. Se ele é externo, 0,61. E aí vocês vão colocar essa informação aqui no CD. E vocês vão corrigir esse CD de acordo com a tangente do ângulo de abertura, tá? Então, olha só, e aqui se vocês olharem, vocês vão ver que na fórmula tem um mais e menos. Quando o nosso bocal for convergente, a gente vai usar negativo. Então, 0,966 menos 0,213 vezes a tangente de alfa sobre 2. Quando for divergente, ou seja, quando ele tiver com a boca abrindo, né, nós temos aí então 0,966 mais 0,213 vezes a tangente de alfa dividido por 2. Tá? Então, a gente calcula o nosso novo coeficiente de descarga para poder utilizar nos bocais cônicos externos. Beleza? Até agora tranquilo? Tudo certo? Sim. Profé, Oi? no caso aquele dividido por 2 ali, suponhamos que se fosse, sei lá, 80 graus o θ ali, seria a mesma coisa que fazer a tangente vezes 40 graus? Isso aí. Tu divide o ângulo por 2. Beleza. Obrigado. Imagina. Deixa eu ver aqui. Marcelo perguntou das provas. Não entendi, Marcelo. As provas já foram corrigidas. A nota já está lá. É essa a pergunta? Ou eu não entendi direito? Ou você está falando... Bom, deixa eu fazer o seguinte, pode ser no final da aula eu verifico e daí tu espera um pouquinho e te dou o retorno? Só se o Ava não... Mas que estranho, eu já postei.
Mais alguém não apareceu? Eu também não apareceu nada aqui, prof. E também não, nada. Então, ó, tá. Então vamos Pra fazer o mim seguinte. apareceu, acho, professora. Se eu Pois não me é. engano, apareceu. Pra mim não apareceu também. Tá. Eu vou fazer o seguinte, vamos terminar só aqui a aula e daí eu já olho no AVA, tá? Daí a gente já vê. Só se... Estranho. Agora eu fiquei... Meu também não apareceu, professor. Deixa eu ver. Tipo, eu tenho uma matéria de desafio do comportamento, ela já lançou e tá aqui no caso, mas o seu não. Eu já lancei todas. A não ser que eu tenha tirado zero, né, professor? Daí é outros 500. Gente, eu juro que eu tinha lançado as notas. Tá, eu vou lançar. Eu juro que eu tinha lançado elas e eu juro que realmente não tá aqui. Tá aparecendo avaliado no meu tá tudo verdinho, só que a nota não tá aqui. Mas que estranho. Pro, Só se eu- será que não pode, tipo, ter saído? Porque eu recebi no e-mail também que a senhora tinha avaliado a nota da prova já. Pois é, não sei o que dizer o que aconteceu, gente. Eu vou fazer o seguinte, se provavelmente tá, o que aconteceu é que ou eu devo ter feito alguma configuração errada, mas amanhã de manhã eu ligo pro pessoal do TI, porque realmente para mim tá como sendo tipo enviado, mas não aparece nota, entendeu? Que estranho. Prof, tu não Incógnitas. quer de repente postar normal no portal mesmo para nós olhar? Não posso, eu tenho que postar no AVA. Eu não Tem posso alguns professores que postam nos dois, postam no AVA e postam no portal também para a nota ficar aparecendo na G1 lá. Tipo, o Bom, Diego faz assim, eu é que vi. daí lá eu só posso postar uma, né? Eu não posso postar separado. Ah, tá. Esse Isso. é o problema, porque daí, no caso, eu teria que. Eu não posso postar separado, porque lá eu só tenho um campo, que é o G1 direto, e eu não posso Sim. postar, tipo, uma planilha com todas as notas, entendeu? Sim, Mas não, vou fazer o tranquilo. seguinte, amanhã de manhã eu vou mandar eu ligo pro pessoal do TI, porque eu tive um problema parecido, mas não foi nisso, foi no projeto de instalações, eu baixava, foi instalações, acho que foi, eu não me lembro, alguma disciplina que eu baixava só a primeira página da prova, daí elas não baixavam, tipo, as outras páginas, sabe? Mas igual, de qualquer forma, amanhã eu ligo e eu verifico para vocês, tá? É só porque Tranquilo. realmente não sei o que aconteceu. Tranquilo. Bah, ainda bem que vocês me falaram, porque pra mim tava tudo bem, entendeu? Pra mim tava tudo certo, já tava com a nota, se vocês não tivessem me falado, eu não ia ter me tocado. Então, obrigada pelo aviso, tá? Amanhã eu vejo com o pessoal e daí eu aviso vocês, nem que eu mande um e-mail avisando, caso seja algum problema que eu vejo que eles vão arrumar durante o dia, tá? Menos mal, achei que tinha chegado zero. Não, quer dizer, não sei, entendeu? Calma, não vou dizer que não. Mas eu não sei. Ai, que nada. Não sei o que aconteceu. Que eu botei, tipo, eu fiz um teste de fazer aquela correção automática, sabe? Talvez seja isso. Então, não sei. Não vou falar bobagem. Eu vejo e daí eu aviso vocês amanhã. Vamos voltar aqui, então. Pera. Aqui. Tá, então olha só. Na parte aqui do nosso bocal cônico externo, né? Então a gente vai fazer o cálculo do CD, tá? E vocês vão simplesmente colocar na mesma fórmula lá da vazão. Então, bem tranquilo. A velocidade média, velocidade teórica, funciona toda do mesmo formulário, as mesmas fórmulas, tudo igual a orifícios, então não altera, tá? E aqui a perda de carga também. A gente utiliza a mesma fórmula com coeficiente de correção de velocidade, menos 1, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, bem tranquilo, tá? E aí aqui, então, aplicações, né, de bocais, de tubos curtos e de tubulações. E aí, quando a gente tem tubos curtos, então, como que a gente faz, né? Quando a gente tem a verificação aqui, né, do diâmetro
e em relação ao comprimento, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar, então, com essa formulazinha aqui, que na verdade é a mesma, tá? Só que o CD, ele vai se dar em relação a justamente aquela relação do comprimento e a altura do bocal. Então, quando esse comprimento dividido pela altura do bocal for menor que 2, vocês usam 0,82. De 2 a 12, 0,76. De 12 a 24, 0,73 e assim por diante, tá? Então, a partir de 100, né? Quando essa relação passar de 100, vocês usam as fórmulas lá de condutos forçados. Então, basicamente, essa é a única diferença, tá? Então, de maneira geral, é um conteúdo muito parecido com orifícios. Acho que vocês vão tirar de letra aí em relação a isso, tá? Para não estender muito, eu botei uma lista, na verdade, uma lista com 2 exercícios para a aula de hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E aí, enquanto vocês vão baixando, eu vou virar aqui a câmera, tá? Um minutinho. Deixa eu só apagar aqui. Então, vamos lá. Eu vou descompartilhar aqui a tela para vocês conseguirem ver com a tela cheia. Então, primeira questão. Em um reservatório, adapta-se um bocal cilíndrico externo. Então, essa aqui seria a lista 11, né, professora? Isso. Um bocal cilíndrico externo, tá? Com diâmetro de 0,015 metros. Então, este diâmetro aqui é 0,015 metros. E comprimento 0,04 metros. Então, L igual a 0,04 metros. Calcule a vazão de escoamento sobre a carga de 4 metros. Então, a minha carga são 4 metros e ele quer saber a vazão de escoamento, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar, né, se esse bocal ele é curto ou ele é longo, né? Porque aí a gente tem diferença de CD. Então, como que a gente faz isso? Deixa eu pegar aqui. Olha, quando a gente tem um bocal curto, né? Nós temos que o comprimento é menor do que a nossa dimensão vertical. É isso? Ou a gente tem um bocal longo, em que o nosso comprimento é maior ou igual à dimensão vertical? O que vocês acham? Professora, aquela altura ali, no caso, é do centro Isso, do centro de gravidade, aqui do eixo, né? Do bocal até a superfície daí. Tá bem. Vai ter exemplos onde que ele vai estar, tipo, em cima ali ou embaixo? Ou sempre vai ser no meio? O bocal, ele sempre no meio, porque a gente precisa de uma tubulação, né? Então, a tubulação, ela é normalmente bem menor do que a carga. Tá bem, obrigado. Imagina.
Ele é curto ou longo? Longo? Longo, né? Porque, olha só, o comprimento é 0,04, é maior que 0,015, tá? Então, ele é longo. Aí, agora, a gente vai naquela tabelinha e nós vamos olhar lá, ó, bocal, ele é externo, longo. Então, os nossos coeficientes, eu vou pegar aqui, é 1 e 0,82. Então, o nosso CC é 1 e o nosso CV é 0,82. Ou seja, o nosso CD, né, que é 1 vezes o outro, é 0,82 também, tá? E a partir daí, é basicamente a gente fazer a nossa fórmula da vazão, que vai ser o quê? Área vezes o CD vezes a velocidade teórica, que é a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a carga. Então, substituindo, né? Π D, que no caso é 0,015 ao quadrado dividido por 4, a área, vezes 0,82, que é o CD, vezes 2, vezes 9,81, vezes 4. Quanto que deu? Para mim deu, prof, 0,0012. 12? Isso. Não sei se tá certo. Mas alguém achou o mesmo resultado? Dá um joinha assim, ó, se alguém achou o mesmo resultado. Prof, essa coisa de longo Também e achei curto assim. é a mesma relação dos outros, né? Desculpa, Dani, pode repetir? Essa questão de longo e curto, eu uso a mesma relação que eu usava nos outros, nos orifícios, por exemplo, para definir se era curto ou longo. Isso Usa essa relação aqui. não é a mesma? Não. Ah, tá, então vamos. Obrigada. Não, tranquilo. Mais alguém tinha falado alguma coisa? Acho que foi o João. Sim, não, achei esse resultado também, Sam. Esse? Beleza. Posso apagar, então, para a gente fazer a 2? Ou vocês estão copiando ainda? Por mim, tranquilo. Só um pouquinho, prof, que eu tô terminando de copiar ali o final. Tranquilo, tranquilo. Deu, pro, por mim, pode apagar. Mais alguém copiando? Senão eu vou apagar. Não? Então, vou lá. Então, questão de número 2. Um bocal cilíndrico externo longo. Então, olha só, aqui já dá dando para vocês todas as informações. Que é um bocal cilíndrico externo e longo, tá? De 5 centímetros quadrados. Então, a área dele
é 5 centímetros quadrados e CC igual a 1. Produz um jato de água de velocidade média 3 metros por segundo. Então, a velocidade 2, né, que é a velocidade média, é 3 metros por segundo. Determinar a carga atuante, a vazão de escoamento, a perda de carga e a velocidade teórica. Então, a gente quer saber todas as informações. A carga, nós queremos saber a vazão, nós queremos saber a perda de carga e nós queremos saber a velocidade teórica também. Como que a gente pode começar? O que vocês acham? O CD, ele é tabelado? Não? Eu tenho que descobrir o CD? Sim, começamos a calcular o quê? O CD, se a gente pegar lá na tabelinha, né? Deixa eu pegar aqui da aula. Dá para calcular a vazão? Isso, é externo longo, então o CV, no caso, né? É 0,82. Ou seja, o nosso CD daí, né? É 0,82 também. Vai ser sempre igual? Não, o CD é a multiplicação dos dois. Beleza. O que vocês querem calcular primeiro? Eu posso calcular a vazão? Qual que é a fórmula da vazão? Área, CD, raiz. E a velocidade teórica. Eu tenho a velocidade teórica? Não. Eu tenho como calcular a velocidade teórica? Sim. O que eu boto aqui? Ó, eu não tenho a carga. Esse V2 ali, prof, seria o quê? Seria a velocidade daquela real? Isso aí. E se usar essa daí para calcular a teórica daí? Aí Tu dá. tem o CV? Aí dá. Daí a gente pode fazer o seguinte, então, né? A gente sabe que a velocidade real é a velocidade teórica vezes o coeficiente de correção da velocidade. Então, eu posso calcular justamente, né, minha velocidade teórica dividindo a minha velocidade real pelo meu CV, que é 0,82. Isso a gente pode fazer. Três ponto 6585. 36585, isso? Isso. Beleza. Aí agora sim eu posso calcular a carga, né? Porque se eu já tenho a velocidade teórica, eu posso calcular, então, a velocidade, a carga que está aqui dentro, o H, né? Então, olha só, 3,6585 é igual a raiz de 2 vezes 9,81 vezes H. Quanto que dá a carga aqui?
Alguém fez? Não sei se está certo, mas eu achei 0,6821. 0,6821. Isso? Isso. Beleza. Então, Alguém confere, hein? alguém achou o mesmo valor? Não sei se fiz certo, mas para mim deu 0,44, professora. Deixa eu ver. Eu tenho que passar ao quadrado 3,6585 e depois dividir por 29,81, né? Isso aqui no gabarito deu 0,68 também. Primeiro tu multiplica aqui, né? Aí depois tu tem que fazer ao quadrado os dois lados. Ah, eu anotei errado, eu pensei que era 29,81. Tá bom, obrigado. Não, é 2 vezes 9,81. Tá, então eu vou multiplicar ali na raiz. Eu vou levar os dois lados ao quadrado para eu poder cortar a raiz. Isso. Isso? Isso. Daí eu vou levar ao quadrado o outro lado. Isso. E Aí depois tu dividir. multiplica. Tu divide esse resultado aqui por esse aqui. Beleza. Tá, então, carga está calculada, velocidade teórica está calculada. Agora a gente pode calcular a vazão, né? Então, a vazão é justamente a área, que a gente já sabe, só que a área está em centímetros quadrados. Então, se a gente for transformar, né? Lembra lá, ó, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados. Então, aqui a gente tem 5, né? Na verdade, é 0,0005 metros quadrados. Então, a nossa área, que eu já sei, vezes o nosso coeficiente de descarga, que é 0,82, vezes a velocidade teórica, que é 3,6585 metros por segundo. Quanto deu a vazão? Eu achei 0,001499. 14,99? Isso. Alguém confirma? Sim. Beleza. Então, tá calculada a vazão também. Agora só falta calcular a perda de carga. Já coloquei aqui a fórmula para vocês, tá? Então, 1 dividido pelo coeficiente de correção da velocidade ao quadrado, menos 1, vezes a velocidade 2, que é a velocidade média ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, vou montar ela aqui do ladinho também, para não ficar muito para baixo. 1 dividido por 0,82 ao quadrado, menos 1. Lembrando, né, pessoal, que esse 1 aqui a gente vai subtrair do resultado dessa equação, vezes 3 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81. Zero 0,22, a Bianca colocou ali. Alguém confirma? Isso? Mais alguém achou o mesmo valor? Só um pouquinho, professor.
Eu ainda não. Sem problema. Sim, 0,2234. Show de bola. Dúvidas, pessoal, dessa parte de bocais? Sair da frente. Deu para entender? Ficou claro? Tem alguma coisa que a gente tenha que retomar, falar de novo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, tá buena. Deixa eu virar aqui de novo. Espera aí. Então, pessoal, assim, ó, eu vou já mandar e-mail agora e amanhã de manhã cedo eu vou ligar lá para saber o que aconteceu. E aí se eles já organizarem, eu já posto as notas. Se não, eu já mando um e-mail para vocês